Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só sobre praga ou praga. Sabe quando alguém joga uma praga na outra e pega? Fala, a praga pegou, sabe? Assim, maldição, alguma coisa assim. Ela, né? Ah, tal coisa, tal coisa. Então, este relato não, esta coletânea é só sobre pragas. Que porcaria, né? Mas vamos lá, espero que vocês estejam bem. Vou pedir para vocês deixarem aqui um like neste vídeo e não se esqueçam que a gente tem uma loja virtual, a lojassombrada.com.br, onde você pode adquirir lindos produtos, camisetas que brilham no escuro, moletom, boné, caneca, o livro do canal Assombrado, a história do canal e também do casal assombrado, tá? Livro top, vai lá, confere o livro. Tem frete grátis para todo o Brasil. E não se esqueça também de se inscrever no canal Cortes do Histórias Assombradas, tá? Onde nós temos os cortes dos relatos ao vivo, tá? Então cada relatinho fica separado em um vídeo individualmente lá no canal de cortes. Belezinha? Dito isso, vamos ao primeiro relato desta coletânea temática sobre praga. Vamos lá. Primeiro relato. O que me salvou? É uma moça que nos conta. Ok. Sempre nomes trocados em todos os relatos, tá? Desde criança, vejo, ouço e sinto a presença de espíritos. Hoje tenho 58 anos e estudo a doutrina espírita há 15 anos. E foi onde achei explicação para todos os fenômenos que presenciei e que vivi até hoje. Tenho muitas histórias para contar e hoje vou contar esta daqui. Eu nasci em uma cidade no sul de Minas, em uma família grande. Meus pais tiveram 7 filhos e eu sou a penúltima. Quando minha mãe estava grávida de mim, meu avô paterno morreu. Seu carro foi atingido por um trem e ele morreu na hora. Ele morava numa cidadezinha no Vale do Paraíba. Construiu uma casa grande, bonita e moderna na época. Ele tinha posses. Meu pai era filho único e herdou a casa com tudo que tinha dentro e umas terras também. A madrasta dele, apesar de ter ficado com outros bens, não se conformou com o fato do meu pai ter ficado com a casa. Minha família se mudou para essa casa. Eu ainda estava na barriga da minha mãe e no vai e vem da mudança acabei nascendo em Minas mesmo, mas fui logo para casa nova, no Vale do Paraíba. Foi uma festa para a criançada, né? Imagina, 6 filhos naquele casarão, um jardim enorme, quintal enorme, uma maravilha. Se não fosse a presença da madrasta do meu pai, né? Ela continuou morando na casa por mais um ano, como se fosse a dona da casa. Minha mãe não aguentava mais. Meu pai então resolveu pedir para ela ir embora e seguir a vida dela em paz, num outro lugar. Nossa, gente, aquilo foi a morte para ela. Tipo, ela ficou com outros bens, né? Mas ela não queria largar a casa. Ok, ele pediu para ela, vai, segue sua vida, vá para outro lugar, por favor. Aquilo foi a morte para ela. Começou a tirar várias coisas da casa, até que novamente o meu pai deu um basta e disse que ela não ia tirar mais nada de lá, pois ele herdou a casa com todos os móveis e que ela não tinha o direito de ficar tirando as coisas da casa. Ela então rogou uma praga tão forte, mas tão forte naquela casa, que nós nunca fomos felizes lá. O meu pai foi perdendo tudo e por pouco a gente não perdeu a casa também. Mas o que realmente me marcou foram as coisas estranhas que começaram a acontecer desde que eu era bebê. A minha mãe contava que desde bebê eu sorria para o nada, apontando com o dedinho e dizendo vovô. Ninguém me ensinou a falar vovô, simplesmente porque eu não tinha avô. Os dois já haviam morrido quando eu nasci. Uma vez, quando eu tinha 6 anos, eu estava brincando em um dos quartos e resolvi descobrir o que minha mãe guardava na parte de cima do armário embutido que tinha nesse quarto. O armário era grande, bem alto, e então comecei a escalar, subindo nas gavetas primeiro e depois nas prateleiras. Olha o perigo. De repente, minhas mãos se soltaram e eu fui de costas para o chão, mas eu não bati no chão. Alguém invisível me segurou. E então, ao invés de bater no chão, eu fui colocada suavemente no chão.
Apesar da pouca idade, eu sabia que aquilo não era uma coisa normal. Fiquei aliviada e ao mesmo tempo intrigada com aquilo. Eu não vi ninguém, apenas senti alguém me segurando e impedindo que eu batesse fortemente no chão. Seria o meu avô que me salvou de uma queda que poderia ser fatal? Seria o meu anjo da guarda? Hoje sei que pode ter sido uma coisa ou outra e agradeço a Deus por isso. Essa foi a única experiência boa, sobrenatural que tive nessa casa. Que legal, agora conta das pragas, das coisas, que aconteceu, de que ela rogou uma praga, né? Gostaríamos de saber. Bom, nesse caso, o relato é o que me salvou, né? Então, eu acredito que sim, pode ser o avô que continuou na casa e continuou ali, talvez, né? A sua presença ali, eu não sei o que mais, ela só fala que coisas estranhas aconteceram, mas nesses casos aqui foram coisas boas, né? Foi algum lance de proteção e tudo mais. Agora eu queria saber das pragas, né? O que aconteceu aí, que a mulher ficou pistola da vida ali e rogou praga e nada deu certo na casa. Bom, vamos para o próximo relato. O Cruzeiro. Ok. E é um moço que nos conta. Isso aconteceu com meu sogro quando ele era criança, e a partir de agora será como se ele estivesse narrando. Então é o sogro dele contando agora. Hoje tenho 60 anos, mas esse episódio aconteceu por volta dos meus 10 ou 12 anos de idade, quando eu ia passar férias com a minha tia, numa cidade bem pequena no interior do sertão do Ceará. Em determinada noite, voltando para casa após um dia de muita brincadeira nas ruas, de andar de bicicleta, de jogar bola, passei por um local e avistei um descampado com muitas cruzes grandes de madeira, muitas delas já gastas pelo tempo e outras nem tanto. Elas tinham mais ou menos uns 3 metros de altura. Mas o que me deixou curioso foi mesmo a quantidade. Gente, várias cruzes com 3 metros de altura num único lugar. Encucado com aquela quantidade absurda de cruzes, perguntei para minha tia o significado daquilo. E ela me disse que há muitos anos havia uma senhora chamada Dominique, que tinha 3 filhos. E cada um deles contava com 14, 13 e 11 anos, respectivamente. O de 11 anos, chamado Mauri, era o mais danado dos 3 e dava muito trabalho à sua mãe. Mauri era conhecido na região pelas inúmeras traquinagens que iam desde abrir as porteiras dos currais para liberar o gado dos vizinhos, até brigas constantes com a mãe, que era obrigada a dar esculachos e puxões de orelha na frente de todo mundo. E em determinado dia, Dona Dominique, após perder a paciência, estava tão zangada com Mauri que disse o seguinte: "A parte tua, que me cabe, eu dou para o cão." Meio como se estivesse lavando as mãos, sabe? Ó, quer saber? Acho que eu não sei mais o que fazer com você. A partir de agora, tô nem aí, que se lasque, porque eu não sei mais o que fazer. Seria isso, tipo, lavo minhas mãos. A parte tua que me cabe, eu dou para o cão. O cão seria o capeta? Eu pensei no cachorro, mas eu dou pro... A parte tua que me cabe, eu dou para o cão. Ou seja, eu não cuido mais de você, agora o cão que cuide de você. Tipo, o capeta que te carregue, algo assim? Bom, continuando. Anos mais tarde, Mauri já era um rapaz e trabalhava diariamente na roça ajudando sua mãe. Numa sexta-feira, após um dia intenso de trabalho, Mauri soube que uma festa que haveria em Boa Viagem, que fica mais ou menos a 6 léguas do local onde ele morava, por volta da... ele soube de uma festa que haveria em Boa Viagem, que fica mais ou menos a umas 6 léguas do local onde ele morava. Por volta das 11 horas da noite, no caminho para a festa e em determinado local da estrada, ele começou a ouvir uns barulhos que vinham de dentro do mato, que insistiam em acompanhá-lo ainda que ele aumentasse a passada. Após alguns minutos mantendo a mesma passada rápida, Mauri, ao olhar rapidamente para o lado direito para averiguar o barulho de um galho quebrado, não percebeu quando pulou de dentro do mato um bicho grande, preto, com olhos de fogo.
algo que lembrava um lobisomem, mas que definitivamente não era, e que correu para pegá-lo. E o arranque do bicho foi muito rápido. A criatura, quando o agarrou, disse que ia levá-lo para o inferno naquele dia, porque lembrava da promessa que a mãe dele tinha feito quando Mauri era criança. Mas o que Mauri tinha de danado e teimoso, tinha de doido e corajoso também. Desse modo, ele empreendeu uma luta de vida ou morte contra aquela criatura. A briga foi feia e durou quase a madrugada toda. Entre perseguições de gato e rato, Mauri ia conseguindo se esquivar, mas o coisa ruim sempre conseguia colocar a mão nele. E pela 1000ª vez nesse pega-não pega, Mauri, já cansado de correr, percebeu que o bicho estava prestes a pegá-lo novamente. Nesse momento, ele avistou uma cruz ao seu lado, daquelas de beira de estrada, e se agarrou a ela. Na hora que Mauri segurou aquela cruz, o bicho imediatamente refugou e ficou rodeando, dizendo para ele sair dali, para ele largar aquilo, que ele iria pegá-lo a qualquer momento e que não havia escapatória. E o bicho ficou desse jeito até quase amanhecer. Quando os primeiros raios de sol começaram a se manifestar, subitamente o monstro sumiu numa espécie de explosão. Nesse momento, ainda atônito, o rapaz pediu a Deus e fez uma promessa, que se aquele bicho nunca mais conseguisse pegá-lo ou chegar perto dele, todo ano ele iria celebrar uma missa nesse mesmo local, com direito a padre, crucifixo e tudo, para comemorar a sua vida e o livramento que teve desse bicho. No dia seguinte, Mauri mandou esculpir uma cruz de madeira bem grande, de mais ou menos uns 3 metros de altura. E depois foi buscar um padre em Boa Viagem para celebrar a missa em Poço das Pedras. Pouco tempo depois, Mauri resolveu mudar o foco e tentar a vida em São Paulo. Mas todos os anos ele retornava ao local, e se a cruz estivesse deteriorada ou quebrada, ele mandava trocar e celebrar outra missa, colocando também bandeirinhas, etc. E assim o fez até o dia de sua morte. O local ficou conhecido como Cruzeiro, e todos que ali passavam avistavam a enorme cruz e ao lado os vários outros crucifixos já desgastados pelo tempo. Enfim, a promessa a Deus e a fé que lhe cabia foram mais fortes do que as palavras malditas que a sua mãe lhe disse. E assim, nunca mais o diabo veio lhe atormentar. Agora sou eu novamente, o fulano, falando. Esse é o meu relato, que serve de alerta para que as pessoas tomem cuidado com o que falam. Às vezes pode ser apenas da boca para fora, mas as palavras têm muito poder, principalmente quando ditas por pai e mãe. E ninguém sabe se quem está escutando levará como uma brincadeira ou algo ou algo importante, né? Brincadeira ou não. Então, praga de mãe pega, não é? E a gente já viu vários relatos aqui onde a mãe fala, não sei o que lá, e depois acontece alguma coisa, não é? Ai, gente, a gente não deve fazer essas coisas, né? Jogar essas pragas, mesmo que geralmente isso sai na hora da fúria, né? Você tá lá bravo por aqui com alguma coisa e você lança uma palavra com bastante intensidade, e isso é perigoso, né? Minha avó falava, cuidado com o que você fala que os anjos dizem amém. Ela fala, né? De repente, eles estão lá rezando, e de repente, a hora que eles falam amém, se você falou uma coisa errada, aquilo vai acontecer. Então, cuidado com o que sai da sua boca, minha avó falava. Próximo relato. Joguei uma praga e ela pegou. É uma moça que nos conta. Eu moro de aluguel. E uma vez ou outra, atraso uns 5 dias depois da data prevista. Mas até aí tudo bem. Mas há 3 meses eu atrasei porque o dia caiu no meio da semana e o meu esposo recebe todo sábado. Então tínhamos juntado uma parte do sábado passado e no sábado seguinte iríamos ter o dinheiro completo. Era uma sexta-feira de manhã quando eu e meu esposo saímos para trabalhar. A dona da casa já é uma idosa, mas é uma idosa enxuta, sabe? Mora sozinha, não depende de ninguém para nada.
Então, quando saímos, ela estava varrendo a calçada dela e conversando com o vizinho que mora ao lado. Beleza. Nós demos bom dia quando ela falou, olhando pra gente e pro vizinho. Eu deixo de comer para pagar as minhas dívidas, sabe? É muito feio a gente querer ser o que não é. Eu fiquei com muita raiva, porque eu sabia que aquilo tinha sido comigo e com meu esposo, mas ok. Demos tchau e continuamos a nossa caminhada. Mas eu fiquei o dia todo com aquele ódio dentro de mim, sabe? Um ódio muito forte. Meu esposo, às vezes, recebe na sexta à noite, então nessa sexta ele recebeu. Ainda bem, né? Então ele pagou o dinheiro que estava guardado já e com o que ele tinha recebido foi lá para pagar a senhora. Quando ele voltou, eu perguntei o que ele tinha falado e ele disse que perguntei o que ela tinha falado e ele disse que ela falou o seguinte: tem como vocês me pagarem no dia certo? Pois eu pago a faculdade da minha neta com esse dinheiro. O ódio que eu passei o dia todo juntou com o desse momento e eu falei com uma raiva descomunal para o meu esposo. Falei para o meu esposo, com raiva. Essa velha mentirosa tem tanto dinheiro e fica implicando com a gente. Só passaram 2 dias da data. Era bom que esse dinheiro não rendesse ou o roubassem. Falei isso com um sentimento de tristeza e ódio profundo, sabe? E continuei a minha noite. No dia seguinte, era sábado, e eu estava em casa, pois no sábado eu não trabalho. Então eu escutei ela chorando, desesperada, conversando com a vizinha, contando que tinham roubado o dinheiro dela. Quando eu ouvi isso, confesso que eu não senti dó algum também. Eu achei foi pouco. Então foi chegando mais vizinhas e ela disse: ai, eu fui pra rua comprar um recorte de pano e não ia me custar nem R$ 30. Eu fui e levei os R$ 320 que o rapaz me pagou ontem à noite. Coloquei o dinheiro em uma bolsa preta. Coloquei primeiro o dinheiro e em cima do dinheiro coloquei outras coisas que eu ia levar pra rua. Então, encontrei minha amiga que ia comprar verduras na feira. Conversei com ela e fui até a loja para comprar o retalho de pano. E quando fui pagar, tirei as coisas e quando eu olho, havia um buraco na bolsa, cortado como se fosse de gilete. E aí pronto, comecei a chorar, desde a loja até agora. Ela falou que aquele dinheiro ela falou que aquele dinheiro era para isso, para aquilo outro, mas em momento algum ela falou que o dinheiro era para pagar a faculdade da neta dela. Na feira andam espertinhos que sabem fazer isso. Eles andam com objetos afiados para cortar embaixo das bolsas e levarem o que cair delas. Ela colocou... Nossa, mas que destreza, hein? Ela colocou o dinheiro nela. Ela colocou o dinheiro na casa dela e só ela sabia onde estava. Como eles iriam saber? Ah, entendi. Ela colocou toda essa quantia de dinheiro na casa dela, dentro da bolsa. Então não tinha como eles saberem que ia pegar os R$ 320 ali da bolsa dela. Entendeu? Como que eles iam saber? Ainda por cima, só cortaram exatamente no local do dinheiro. Caiu certinho o dinheiro. Olha, eu não sei se foi coincidência, mas o que eu falei saiu com muito ódio de mim. Vai saber se as minhas palavras não tiveram poder. Aí é que tá, gente. Eu não acredito em coincidências assim. Não acredito, mas acredito na força tanto do amor quanto do ódio, né? Então, é o que eu falei, quando você fala na raiva, exatamente, você saiu na raiva, você fala aquela coisa, tomara que... Cuidado. Mas foi dito e feito, perdeu todo o dinheiro Mas parece que a mulher também tava mentindo, não era pra pagar o dinheiro. E tem gente, eu conheço pessoas assim que têm condições, né? Mas mesmo assim meu Deus, sabe? Inclusive com lance de jogar praga mesmo nos outros por causa de centavos, sabe? É triste isso, mas tipo a pessoa que, enfim.
Olha, vamos para a próxima história. É que eu tô pensando que eu tenho certeza que vocês aí conhecem algum caso desse tipo de praga, sabe? De jogo. Falar, tomara que for. Do mais simples, assim, de colega de escola, de você falar uma coisa, até coisas assim, como ela disse, tomara que perca o dinheiro, que não sei o que lá, falado com ódio. Depois conta aqui nos comentários pra gente, tá? O que já aconteceu, que história que vocês sabem aí a respeito de praga. Mas vamos pro próximo relato. Tá tudo certo aqui? Beleza. Próximo relato, a maldição das 4 irmãs. É um moço que nos conta. Nesse relato eu vou contar sobre a maldição que o meu avô materno jogou nas filhas dele, quando elas ainda eram crianças. Mas, gente do céu! Meus avós tiveram ao todo 7 filhos, sendo 4 mulheres e 3 homens. Pelo que minha mãe contava, ele sempre foi de se dar bem com os filhos homens, e as mulheres ele sempre desprezou. Ele era um homem muito rígido, que humilhava a mulher, a minha avó. Ele xingava as filhas de tudo quanto é nome, incluindo o nome da desgraça. No dia em que tudo começou, foi quando ele jogou uma terrível maldição nas filhas. Na verdade, foram em 2. Ele olhou para as filhas e falou assim: vocês nunca terão nada na vida de vocês. Sempre dependerão dos outros para tudo e nunca vão se casar ou ser felizes. E a outra maldição foi que todas elas não iriam se... E a outra maldição que ele jogou foi que todas elas não iriam chegar na velhice. Foi dito e feito, gente. Minha tia mais velha, Alissa, nunca se casou. Teve 3 filhos que se odiavam. Um até deixou o outro estéril na infância. Gente. E como ele disse, ela morreu aos 55 anos, pois fumava muito e bebia. A outra foi minha tia Clara, a segunda mais velha. Ela sempre viveu uma vida de prostituição, chegando a se relacionar até com moradores de rua. Chegou a engravidar dezenas de vezes e sempre abortava os filhos, tendo apenas 3 meninas. E como ele disse, ela também morreu cedo, aos 58 anos. Uma coisa que eu reparei é que as filhas do meu avô estão morrendo em ordem decrescente, da mais velha para a mais nova. E se for seguir pela ordem, a próxima é minha mãe. A outra, minha tia, é mais nova que ela e só restam as 2. Mas eu acho uma coisa: a maldição é quebrada quando a filha mais velha, filha de uma das 4 irmãs, se casa. A minha irmã mais velha se casou alguns anos atrás e depois disso as coisas na vida da minha mãe foram dando certo. Ela se casou e está feliz com o marido, que é super gente boa. Upa, então já a minha tia mais nova nunca se casou. Tem 3 filhos e vive com sintomas de depressão, mas eu creio que essa maldição vai ser quebrada na vida dela e vai acabar tudo bem. Observação: todos os meus tios são casados e têm suas vidas estáveis, os homens. Bem, esse foi meu relato, não muito sobrenatural, mas no mínimo intrigante. Tá aí. Os filhos homens, com quem ele se dava bem, tudo, tiveram uma vida ok. E as meninas que ele... Provavelmente não foi só isso. E aí, às vezes, entra não só a maldição, mas a carga psicológica que ele jogou nas meninas. O tempo todo, só porque ele não dava... Elas já presenciando o tratamento que ele dava para a mãe, para a mulher dele. O jeito diferente que ele tratava as mulheres, as coisas que ele falava para as mulheres. Então, tudo isso vai criando uma carga psicológica ali que vai refletindo de uma forma negativa no futuro. Então, eu acredito que tem esse peso aí também, não só o peso espiritual das palavras ruins, da maldição, mas tudo isso. É triste, né? Sinto que na outra vida ele vai vir como mulher. Ai, meu Deus. E talvez passar uns perrengues para entender e aprender. Vai saber. Não sei, gente. Só me ocorreu isso, né? Porque
É triste, né? Para não falar mais. Pessoal, próximo relato. A praga da minha mãe. Ixi, lá, mais um. É claro, né? É tudo sobre praga aqui hoje. Vamos lá. É uma moça que nos conta. Eu engravidei aos 14 anos da minha filha Giovana, que atualmente está com 10 anos. Por incrível que pareça, eu consegui esconder a gravidez da minha mãe durante 6 meses. Até que um dia ela notou que eu não comia, eu não falava com ninguém, muito menos saía do meu quarto. Então ela achou estranho e decidiu falar comigo. Foi aí que ela me olhou da cabeça aos pés e notou minha barriga. No mesmo momento, deu um grito comigo e falou que não queria ser avó tão cedo. E que ela ia ser humilhada pelas amigas dela por ter uma filha como eu. Olha, gente, a pessoa só pensa nela, né? Tá lá a filha com... Aí ela, ela tá preocupada com ela. Não, da filha não. É eu, minha imagem, gente, eu. Bom, mas ok. O que ela ia ser humilhada pelas amigas dela por ter uma filha como eu e tal. Então, com exatamente essas palavras, ela me disse: amaldiçoada seja essa criança. Meu Deus do céu. E rapidamente se retirou do meu quarto. Eu, chorando, arrumei minhas coisas e fui passar uns dias na casa do meu namorado. Acabei ficando por lá durante 2 meses, sem nem mesmo dar satisfação à minha mãe nem ao meu pai. E eles nem sequer me ligaram para saber como eu estava. Até que em uma noite eu acordei me sentindo muito mal, suando frio, com dor no corpo, e então chamei o meu namorado e a mãe dele. Eles vieram me ajudar e, de repente, eu comecei a vomitar um líquido preto. Todos ficaram assustados e me levaram ao hospital, mas os médicos não sabiam o que estava acontecendo comigo. Por precaução, decidiram fazer uma cesárea e, naquele dia, a Giovana nasceu, com exatamente 39,1 centímetros e 1.500 gramas. É isso? 1,5 kg? Ela era perfeita, mas muito pequenininha, e infelizmente ficou na UTI por alguns dias. Depois de alguns dias, trouxeram minha filha para o quarto onde eu estava. Peguei minha pequena no colo pela primeira vez e ela estava sem roupas, apenas com uma fralda e uma touquinha na cabeça. De repente, notei uma mancha preta, muito preta, nas costas dela. Foi aí que eu perguntei aos médicos o que seria aquela mancha, e eles simplesmente me responderam: mas não tem mancha alguma nas costas dela. Fiquei em choque e me calei. Depois de um tempo, fomos para casa, e mesmo assim ninguém enxergava aquela mancha nas costas da Giovana. Alguns dias depois, eu comecei a reparar que todos os dias a minha filha chorava no mesmo horário, às 3 da manhã. Não tinha um dia que ela não chorasse nesse exato horário. Certo dia, eu estava dormindo e acordei com ela chorando e dando gritos muito altos. Então, desesperada, eu corri para ver o que estava acontecendo. Quando cheguei no quarto, ela estava dormindo. Achei estranho e, de repente, eu senti algo atrás de mim, bufando como um boi. Aflita, virei de costas e me deparei com um homem. Ele tinha os olhos totalmente pretos, pés de cavalo e apenas um chifre do lado esquerdo da cabeça. Gente, parece o Vingador. Eu dei um grito muito alto e todos vieram ver o que estava acontecendo, porém ele logo sumiu. Contei a história e ninguém acreditou. Na noite seguinte aconteceu exatamente a mesma coisa, só que aquele cara com chifre e olhos pretos estava do lado do berço da minha filha. E ela estava acordada, mas não se mexia. Ela apenas olhava para o teto. Ela não chorava, nem nada do tipo. Eu a peguei no colo e percebi que ela estava gelada e tremendo. Corri para o hospital, chegando lá, eles falaram que não tinha nada de errado com ela. E eu jurava que tinha algo com ela e eles repetiam que não tinha nada. Não pensei duas vezes antes de pegar minha filha e ir para casa. Arrumei as coisas dela e fui para casa da minha mãe. Eram 6h14 da manhã e eu comecei a gritar com ela e falar que logo quando desse 11 horas da manhã, ela iria comigo para a igreja e ia pedir para o padre benzer a minha menina. Logo depois disso, fui para casa e nunca mais falei com a minha mãe, de tanta raiva do que ela fez.
A mancha nas costas da Giovana desapareceu com o tempo e nunca mais ocorreu aquilo. Até hoje eu não sei o que era. Só sei que a minha mãe jogou alguma praga na minha menina. Pois é. Então era uma mancha bem escura que ninguém mais via, só você via nas costas dela. Seria algum tipo de larva astral que foi colocada ali por conta da maldição da mãe? Algum tipo de marca espiritual para que algo venha atormentar a menina e esse ser aí? Oxalá, eu fico com raiva, eu fico brava que isso venha mandar ser o que aqui. Ai, meu Deus! Mas, gente do céu, esse povo tem que aprender a amar mais. Olha eu falando, né? Eu com vontade de estrangular o ser. Que o ser não foi à toa lá. Foi porque a mãe mandou. Mas... enfim, vamos lá. Próximo relato. E último desta coletânea. O juízo foi feito? É uma moça que nos conta também. Hoje irei contar um relato que aconteceu comigo. Em maio de 2018, meu avô, que Deus o tenha, foi para o hospital pois estava passando mal. E no mesmo dia, um dos meus gatinhos sumiu. Eu o chamava, fiz de tudo, mas ele não apareceu. Decidi então que eu iria procurá-lo, independente do lugar. Observação, eu moro no interior. Posso dizer que é um sítio. É um lugar bem grande, o que fazia ficar mais difícil procurar o gatinho. Eu entrei no meio do cafezal. Eu subia morro, descia morro, chamava e chamava, mas ele não aparecia. Até que alguma coisa me disse: vá até o pasto do vizinho. Esse pasto faz fronteira com um dos cafezais do meu pai e eu decidi obedecer aquela voz. Quando cheguei perto do pasto do meu vizinho, meu coração gelou. Uma enorme tristeza me consumiu, pois lá estava o meu gatinho, morto, com os urubus já rodeando. Antes que digam que foi irresponsabilidade minha, quero que saibam que, como eu moro num sítio no interior, não tem como segurar um gato dentro de casa. Até castrado o bichinho foi, mas não adiantou. Eu fiquei muito triste, chorei muito e até remédio para me acalmar minha mãe me deu, mas não adiantou de nada. Minha mãe nunca foi assim muito chegada nos gatos, sabe? Mas daquele ela gostava. Então ela também ficou muito triste. Foi quando ela olhou para mim e disse: não se preocupe, eu tenho fé em Nossa Senhora que a pessoa, ou seja lá o que fez isso com o gato, que as mãos dessa pessoa, que as mãos dessa coisa fiquem secas. E eu entrego isso em suas mãos, mãe, que o juízo seja feito. Depois disso, passaram-se dias, semanas, e o meu avô morreu, aumentando ainda mais a minha tristeza. Depois de um ano, enquanto meu pai conversava com um dos sobrinhos do nosso vizinho, ele acabou descobrindo que o cachorro do sobrinho do vizinho, tinha sido encontrado morto dentro de uma armadilha. O cachorro estava seco. Quando meu pai me contou isso, eu me arrepiei todinha, pois eu lembrei daquilo que a minha mãe havia dito. Esse cachorro já havia nos dado problemas. Ele já tinha matado galinhas e patos da minha avó e até chegou a me atacar, me machucando e fazendo eu ter que tomar vacina antirrábica. Eu não sei se foi coincidência ou não, o cachorro ter morrido e ter sido encontrado seco, mas eu sempre acreditei que a minha mãe tivesse uma espécie de dom e também acredito que eu puxei isso um pouco dela. Dizem que o que sai da boca de uma mãe sempre acontece. Todos que escutam esse relato acabam ficando assustados com o final, mas eu quero dizer que ele é 100% real. Então, vai saber. Então, provavelmente o cachorro atacou o gatinho. Ele entrou lá e o cachorro atacou, né? E o cachorro é bem acostumado a atacar tudo, né? Cachorro bravo. E aí ele estava seco. Será? Provavelmente já é porque fazia dias que ele estava nessa armadilha, será? Foi pego numa armadilha. Provavelmente. Que tipo de armadilha? Será que ele colocou as patas? E como ela falou que as mãos
a maldição dela, que seja lá o que fez isso com o gato, que as mãos dessa coisa fiquem secas. Ai, gente do céu. Enfim, aconteceu, né? Se foi isso, se não foi, se foi coincidência, aí a gente também não pode dizer, mas mais um daqueles casos, o que sai da boca com a força da intenção é poderoso. Ok? Então nos contem aqui nos comentários as suas experiências, né? O que vocês já passaram com esse lance de maldição de praga, né? De falar assim e acontecer. Deixa aqui nos comentários ou envie o seu relato pra gente também. Ok? Esses foram os relatos, essa foi a coletânea de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau, tchau!